Aula de hoje, vamos nos colocar de pé para orarmos? Senhor, no nome de Jesus, nós te damos graças, agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela salvação em Jesus, pela presença, Senhor Deus, do Senhor nas nossas vidas, por meio do Teu Espírito, pelas promessas, ó Deus, da Tua graça, as promessas da Tua palavra, Senhor Deus, que nos motivam a cada dia, Senhor Deus, a prosseguir. Agradecemos, Senhor Deus, porque por meio desta assistência do Senhor é que nós podemos chegar até a Tua casa para participar desta aula de hoje, ó Pai. Nós pedimos no nome de Jesus a ajuda do Senhor para que sejamos de fato instruídos, tenhamos os nossos corações iluminados, as nossas almas, Senhor Deus, de fato aproximadas do Senhor pelo poder do Teu Espírito Santo nesta noite. Abençoa, Senhor Deus, a cada aluno, a cada família aqui representada. Abençoa os professores, tem misericórdia, Senhor Deus, usa a minha vida. Abençoa logo mais também, Senhor Deus, o reverendo Renato na segunda aula, no curso de Gênesis. Abençoa, Senhor Deus, o momento de comunhão ali no intervalo. Cada detalhe deste curso hoje, daquilo que será realizado aqui, nós entregamos nas Tuas mãos. Pedimos a bênção do Senhor sobre os nossos corações. Derrama da Tua bondade, da Tua misericórdia. Ajuda para que esses momentos aqui sejam significativos, que eles façam diferença na nossa vida espiritual. É o que nós pedimos e agradecemos. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem assentar-se. Eu acho que o nosso auditório está talvez muito influenciado pela situação que está vivendo o nosso país, vários movimentos nas ruas, e parece que há uma certa polarização, uns de esquerda, outros de direita, poucos de centro, porque o auditório tem pouca gente aqui na bancada central, só 3. Eu vou ter que dar aula olhando para cá e para lá. E tudo bem, é uma tendência geral, né, política da nação. Se você de repente quiser vir mais aqui para o meio, facilita a aula, porque quando eu me dirijo para lá, ou eu caminho para lá, ou para a esquerda ou para a direita, eu saio do foco da câmera ali, e às vezes fica esquisito. Mas hoje nós estamos próximos do final do nosso curso. Eu quero só explicar um detalhezinho que vai ser encaminhado. Você tem uma apostila com 8 lições principais e você tem, após as lições principais, alguns apêndices. A ideia dos apêndices é dar assim, um subsídio extra, né? Você ter recursos adicionais, informações adicionais que são úteis. E a minha recomendação é que todos leiam de fato a apostila toda, inclusive os apêndices. Eu acho que o ideal seria a gente ter um curso em que cada um desses apêndices pudesse ser estudado, a gente pudesse trabalhar e expor isso em aula. Mas o formato do nosso curso não permite isso. Então, eu recomendo você a ler os apêndices. Um dos apêndices, ele traz respostas a perguntas frequentes. E ele já está incluído desde o semestre passado. Eu fiz agora uma leitura nele, percebi alguns errinhos de digitação que eu vou corrigindo, eu vou corrigir à medida em que a gente olhar para ele. Mas na semana que vem será a nossa última aula. Na aula da semana que vem eu quero tirar um tempo para olhar esse apêndice parece que são as 10 perguntas mais frequentes sobre a adoração. São perguntas que os alunos de edições anteriores fizeram, e aí a gente decidiu responder por escrito essas perguntas e deixar isso como um registro para os alunos. Nesse sentido, a gente vai fazer uma adaptação. A aula de hoje não vai constar na aula de hoje apenas o que está na aula 7 da apostila, mas eu vou tentar passar rapidamente pelo conteúdo da aula 7 e um pedaço da aula 8. Na aula que vem a gente vai terminar, eu vou destacar só um detalhe da aula 8,
e a gente vai partir para tentar responder a essas perguntas bem práticas, tá? Então é por isso que aqui nos slides vocês vão ver alguma coisa um pouquinho diferente daquilo que consta na apostila de vocês, tá certo? Apenas para a gente fazer esse ajuste, para abrir esse espaço na aula final, para falarmos sobre as perguntas frequentes. Então, exatamente por causa dessa adaptação, a nossa aula hoje ela vai tratar sobre a adoração do Senhor Jesus Cristo, a adoração da igreja do Novo Testamento, e a gente vai dar uma olhada muito rápida da adoração dos pais reformados. Pelo formato do curso, a gente não tem como fazer diferente. O ideal seria se a gente tivesse um bom tempo assim para analisar em detalhes a adoração durante o período da Idade Média, mas não tem tempo. Então eu precisei dar um pulo do século I para o século XVI, já direto do século I para a Reforma, por causa da configuração do curso, que a gente precisa ganhar esse tempo então. Então o nosso objetivo hoje é entender isso. E a gente começa com uma citação. Essa citação é de um documento antigo da igreja, é um livro chamado Didaquê. Esse livro chamado Didaquê, ele provavelmente foi escrito no final do século I, lá pelo ano 90. E é um livro muito precioso porque ele mostra alguns detalhes assim de como era a vida da igreja naquela época. Algumas crenças, algumas práticas fundamentais da igreja. E aí você encontra nesse livro essa instrução. Meu filho, lembre-se dia e noite daquele que anuncia a palavra de Deus para você. Honre-o como se fosse o próprio Senhor, pois o Senhor está presente onde é anunciada a soberania do Senhor. Procure estar todos os dias na companhia dos fiéis para encontrar apoio nas palavras deles. Eu acho interessante esse texto, porque ele vai destacar que desde a antiguidade os crentes já entendiam que era importante reunir-se, estar junto de outros irmãos para ouvir a instrução da palavra de Deus. Então isso é importante. Por quê? Porque essa ideia então de culto, de reunião, é algo que estava presente na vida da igreja antiga, dos primeiros dias da igreja. A questão da palavra de Deus, da comunhão com os irmãos, para o desfrute dessa palavra, era algo arraigado então na vida daqueles primeiros crentes. O nosso objetivo hoje então, bem rapidamente, é entender como é que essa adoração ela foi sendo desenvolvida aqui no Novo Testamento, começando da pessoa de Cristo. Até agora vocês viram diversos aspectos da adoração no Antigo Testamento. Como que era a adoração antes da queda, a adoração dos patriarcas, a adoração então ali no tabernáculo, no templo. Mas agora a gente quer entender um pouquinho essa pessoa e o procedimento, o modo como essa pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo, assumiu essa questão da adoração. E aí algumas coisas são destacadas no material que vocês receberam para leitura. Uma das coisas que é destacada é que quando a gente fala sobre a adoração de Cristo, no Novo Testamento a gente vai ter dois conjuntos de informações, duas ênfases. A primeira ênfase é da adoração do próprio Senhor Jesus Cristo, do próprio Cristo como Senhor. Então Cristo ele recebe esse título no Novo Testamento. Ele é chamado de Senhor. A palavra que é usada lá no original, no grego, é essa palavra Kyrios. E essa palavra significa literalmente aquele que é o proprietário, o dono de tudo. E ela, em diversas ocasiões, ela é atribuída a Deus o Pai, mas especialmente o apóstolo Paulo vai utilizar essa palavra referindo-se especialmente a Jesus Cristo, a Deus o Filho. E isso indica um caráter bem distinto da pessoa de Jesus Cristo. Ele, de fato, é mostrado no Novo Testamento como Deus. Nos Evangelhos ele recebe adoração. De vez em quando algumas pessoas se aproximam dele e se prostram diante dele. E ele recebe a adoração daquelas pessoas. Em nenhum momento ele diz assim, olha, não podem me adorar, eu não sou Deus. Não, pelo contrário. Ele acolhe a adoração daquelas pessoas. Até mesmo os espíritos imundos, em algumas ocasiões nos evangelhos,
se dobram diante dele, reconhecendo a sua divindade, a sua soberania. E é nesse sentido, então, que Cristo é chamado de Senhor. Ele é o objeto da adoração do Novo Testamento. Ele é o alvo da adoração. As pessoas, os cristãos, eles se reúnem para adorar ao próprio Cristo. Isso é algo que fez uma divisão entre o judaísmo e o cristianismo. Porque o cristianismo, ele entendeu que o próprio Senhor Jesus Cristo, muito mais do que um Messias, no sentido de ser um judeu ungido pelo Espírito, mas ele era o próprio Deus. Os cristãos, na verdade, vão dizer lá na frente que o próprio Cristo é quem derrama o Espírito Santo. Ele que foi ungido pelo Espírito, ele é quem derrama o Espírito Santo sobre os cristãos. É isso que o apóstolo Pedro diz no finalzinho do sermão dele, lá no dia de Pentecostes. Ele diz: esse Senhor Jesus Cristo, exaltado à direita, à destra de Deus o Pai, ele então derramou isso que vedes e ouvis. Ou seja, foi ele quem derramou essa bênção do Espírito Santo sobre vocês. E é por isso que a igreja lá na frente vai dizer isso, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Esse Filho, então, ele é o verdadeiro Deus. E é por isso que ele recebe culto. Deus é o único que pode e deve ser cultuado. Está lá nos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra da servidão. E aí então vem aqueles primeiros mandamentos. O primeiro mandamento é que não podemos ter nenhum Deus no lugar do verdadeiro Deus. O segundo mandamento, não podemos tentar adorar esse Deus de acordo com as nossas imaginações, com as nossas imagens, com aquilo que a gente mesmo cria, mas nós devemos adorá-lo somente do modo prescrito por ele. Filipenses 2, 9 a 11 destaca isso. Então, né, é um texto bem conhecido, mas que diz isso, que esse Jesus, esse que foi humilhado, que subsistiu então em forma humana, que abriu mão da sua glória, né, daquela glória da divindade, mas haverá o dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Isso vai ser feito nos céus, na terra, debaixo da terra. Ele vai ser reconhecido no dia da consumação por todos como Senhor. Apocalipse 5, de 6 a 14, é um outro texto bem belo, bem importante, porque mostra a adoração da igreja, de acordo um padrão de adoração para a igreja do Novo Testamento, vai mostrar exatamente isso. Cristo agora como o Cordeiro, aquele Cordeiro que foi morto, ele agora recebendo a adoração de toda a criação e também de toda a igreja. Então essa é a ideia do Novo Testamento. Cristo é adorado. Essa é uma grande novidade. E conforme diz aí uma citação que consta aí na sua apostila, a adoração ao Filho encarnado significa que ele possui a mesma identidade essencial do seu Pai. Tudo que é atribuído ao Pai é também atribuído ao Filho. E é por isso que a igreja cristã canta hinos, canta louvores, tanto a Deus o Pai, como a Deus o Espírito, como a Deus o Filho. Esse é um primeiro aspecto quando a gente pensa na adoração de Cristo. Um outro aspecto que a gente precisa destacar é que Jesus não apenas é mostrado como Deus, mas o Novo Testamento vai dizer que Jesus substitui o templo. Não apenas o Novo Testamento vai dizer que os cristãos agora, que o povo de Deus, são o santuário. Lá no Antigo Testamento, existia o santuário do tabernáculo. Depois de algum tempo, esse tabernáculo deixou de ser o centro da adoração, e aí foi construído um templo mesmo, de pedra, né, uma estrutura física, concreta, estabelecida ali no Monte Sião, o Templo de Jerusalém. Vocês viram que foi construído um primeiro templo na época de Salomão, um segundo templo já na época depois do exílio, né, quando o povo voltou do exílio. Então, na época de Zorobabel, foi construído um segundo templo, na época de Esdras. Esdras é quem finaliza quem leva adiante, é quem finaliza aquela obra. Mas observe bem que e aí um terceiro templo na época de Jesus, mas aquele terceiro templo foi destruído. E aí no Novo Testamento, o apóstolo Paulo mesmo vai dizer que agora os crentes são o templo do Espírito Santo.
Isso a gente sempre ouve, a gente tem sempre essa ênfase. Mas existe muito pouca ênfase, muito pouca atenção é dada ao fato de que Jesus ele pronunciou algumas palavras que foram bem enigmáticas. Ele vai dizer, por exemplo, eis aqui aquele que é maior do que o templo. Ele disse isso em determinada ocasião. Lá em João 2, de 19 a 21, ele diz que as pessoas podiam destruir aquele templo, mas ele reconstruiria aquele templo em 3 dias. E o texto de João diz, ele estava se referindo ao seu próprio corpo. Tem um texto que eu não coloquei nessa passagem, é um texto do livro de Colossenses. E abra lá em Colossenses. Vocês estão percebendo que eu estou correndo um pouquinho sem abrir todas as passagens? Eu estou aqui na esperança de que vocês já leram previamente, já abriram. E também para tentar entrar um pouquinho naquele conteúdo da aula 8. Mas aí em Colossenses capítulo 1, verso 19, você diz assim, encontra assim: porque aprouve a Deus que nele, ou seja, em Cristo, residisse toda a plenitude. Até o Antigo Testamento, o local da residência, da plenitude de Deus, era o templo ou o tabernáculo antes do templo. Lá no tabernáculo, a glória de Deus descia sobre o Santo dos Santos. No templo, no dia da inauguração, na época de Salomão, a glória de Deus desceu e encheu então o Santo dos Santos. Quando a gente chega no Novo Testamento, aí você vai encontrar algumas coisas bem interessantes. Uma delas é João capítulo 1. João capítulo 1. E são passagens que eu não coloquei no slide nem na apostila, mas que vale a pena destacar. E aqui a gente encontra assim, no verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Essa palavra que é traduzida habitou é literalmente isso. Ele estabeleceu o tabernáculo dele, estabeleceu a tenda dele. Essa palavra foi cuidadosamente escolhida pelo apóstolo João. Ele está dizendo que Cristo, ele está realizando, ele está trazendo agora algo novo. Ele está trazendo algo relacionado à verdadeira adoração. João vai bater muito nessa tecla. Ele vai chegar a um ponto alto disso lá em João capítulo 4. Mas ele já começa dizendo isso. Lá no passado, Deus habitou com o seu povo no tabernáculo. Agora, é o próprio Deus que vem e monta o tabernáculo dele. E mais na frente, no capítulo 2, é o texto que está aí no slide, 19 e 21, Jesus diz que esse templo é ele mesmo. E ele mesmo vai reconstruir esse templo. É o corpo dele que ressurgirá dentre os mortos. Então, na verdade, a ideia é de que ele substitui o templo. O texto de Colossenses diz literalmente isso. Se lá no passado a plenitude de Deus residiu em um lugar, agora a plenitude de Deus reside em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então ele substitui o templo. Isso é bem interessante. Lá no passado, então, você tinha aqueles ritos dos patriarcas, o culto no tabernáculo, o culto no templo. Agora, tudo isso passou, tudo isso foi sombra. Tudo isso foi, de certa maneira, um apontamento para Jesus Cristo. Um apontamento didático, para que por meio daqueles rituais a gente aprendesse sobre a pessoa e a obra de Cristo. Aquele sangue que era derramado, aqueles detalhes rituais do Antigo Testamento, tudo aquilo tinha a ver com Cristo e é um desdobramento, encontra a sua culminação na obra de Cristo. Se você ler o livro de Hebreus, esse é o grande argumento da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus está simplesmente dizendo isso, que aquilo que foi representado de maneira... qual é a palavra que eu gostaria de usar aqui que sumiu? Aquilo que foi representado tipologicamente, né, apontado como tipo, encontra em Cristo o seu antítipo, a sua realização, a sua plenitude.
É por isso que os cristãos agora podem abandonar os rituais, os ritos do Antigo Testamento, porque agora eles têm Cristo, que realiza, que completa o significado, o sentido de todos aqueles ritos. Isso foi extremamente importante. A carta aos Hebreus teve que ser escrita, porque quando chegou naquele momento, logo após a ressurreição, os primeiros séculos, as primeiras décadas, melhor dizendo, da igreja, alguns cristãos ficaram na dúvida. E aí, a gente deve continuar frequentando os rituais do templo do Antigo Testamento, ou a gente já pode deixar esses rituais? Como que é isso? A gente tem que continuar oferecendo sacrifício ou não? E então o autor de Hebreus ele escreve para dizer: tudo isso se completou, se cumpriu em Jesus Cristo. Quando a gente entende essas coisas, então a gente percebe que adorar é muito mais do que vir a um lugar, comparecer a um lugar. Isso precisa ficar claro na nossa mente. Adorar significa uma conexão, conectar-se, estar ligado, estar em plena comunhão com o próprio Jesus. Essa é a grande diferença do culto do Novo Testamento. É a grande novidade que Cristo traz. E os servos de Deus do passado entenderam isso. Olha só o que disse John Owen. John Owen ele disse o seguinte: eu oro a Deus de todo o meu coração, que eu possa me cansar de todas as coisas, menos de conversar e ter comunhão com Ele. Tem muita gente que vem a um lugar, que comparece a um ritual, mas não tem comunhão com Ele. Tem muita gente que pensa que culto tem a ver com aqueles rituais semelhantes aos do Antigo Testamento. Isso não é assim mais. Olha bem, uma outra citação que consta na sua apostila: a participação humana na vida trina de Deus é a comida e a bebida da vida cristã. Qual é a nossa comida e qual é a nossa bebida? É a nossa participação na vida trina de Deus. É nós estarmos nele. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos agora em Cristo. Isso é algo extremamente sublime. E esse escritor, então, quando ele comenta a espiritualidade de Owen, ele diz isso, que Owen entendia que a comida e a bebida da vida cristã é estar desfrutando dessa comunhão com a Trindade. Se você quiser ler um dos melhores livros sobre comunhão com Deus, é exatamente um livro chamado A Comunhão com Deus na Trindade, de John Owen. É um livro que você encontra em português, publicado pela Cultura Cristã. É um livro no qual ele destaca isso com excelência. Olha bem, ainda o mesmo autor: os seres humanos apreciam a comunhão com Deus, mas só por meio de uma participação ativa no que Deus fez unilateralmente por eles em Cristo por intermédio do Espírito. Isso é culto. Pelo poder do Espírito, você tem uma participação ativa naquilo que Deus fez por você na salvação. Então agora você tem comunhão viva com Deus. É muito mais sublime e poderoso isso do que comparecer a um lugar, do que assumir rituais. A gente, na nossa igreja, a gente vê que os rituais têm a sua importância, mas a gente nunca pode dar mais importância ao ritual do que ao significado do ritual, do que a comunhão com Deus que é apontada pelo ritual. Esse é um outro aspecto que a gente precisa destacar, então, quando a gente fala sobre Jesus. O Novo Testamento mostra Jesus como Deus, que é adorado. O Novo Testamento mostra Jesus como aquele que substitui tudo aquilo que tinha a ver com o templo do Antigo Testamento. É por isso que aquele culto no Antigo Testamento ele termina com alta pompa. E quando você vê o culto do Novo Testamento, é um culto simples. A gente vai ver a diferença daqui a pouquinho. O outro aspecto a destacar é a pessoa de Cristo como adorador. Porque o Novo Testamento vai mostrar que Jesus ele é Deus, mas também vai mostrar que Jesus é verdadeiro homem. Ele se mostra como Deus, digno de adoração, mas ele também se mostra no Novo Testamento como esse modelo do homem perfeito, do homem dentro do padrão de Deus, daquilo que Deus deseja que todos nós que o servimos também sejamos. O padrão de adorador que Deus deseja que nós também expressemos. Nesse sentido, Jesus ele adorou como um judeu perfeito.
Isso precisa ser destacado porque a palavra judeu significa aquele que louva. É isso que significa a palavra judeu. Jesus, nesse sentido, ele foi totalmente dedicado a uma prática de adoração, a uma espiritualidade dentro da sua herança judaica, valorizando tudo aquilo que Deus revelou no Antigo Testamento e sendo esse exemplo e dando esse incentivo para a verdadeira adoração. Então, ele exemplificou e ele incentivou a adoração. Vamos entender isso melhor. O que nós estamos vendo desde o primeiro estudo desse curso? Desde o primeiro estudo a gente está vendo, quando a gente pensa lá naquele culto antes da queda, o que era cultuar antes da queda. Cultuar antes da queda, irmãos, era distinto, né, daquilo que acontece depois. Antes da queda, por exemplo, o homem não precisava fazer nenhuma confissão pedindo perdão de pecados. Não existia isso. Não existia pecado ainda. Não existia ritual nenhum específico assim para culto. O que Deus exigiu lá em Gênesis 2, 14 e 15 é que agora o homem iria cultivar e guardar o jardim. E as palavras traduzidas por cultivar e guardar, elas têm esse sentido de adorar, louvar. O homem adorava enquanto obedecia. Simplesmente caminhando com Deus, obedecendo a Deus, em plena comunhão com Deus, se encontrando com Deus todo dia pela viração do dia, lá pela hora da viração do dia. Era isso que acontecia antes da queda. Naquele momento, obedecer correspondia a adorar. A queda truncou isso. Por causa da queda, agora o homem, ao invés de ser obediente, se tornou desobediente. E agora também ele não tem mais acesso direto a Deus. Ele precisa do mediador. Ele precisa daquela semente, daquele descendente prometido da mulher. Então, desde a queda, lá no Antigo Testamento, todo culto agora exige sacrifício de sangue. Exige que o adorador se apresente diante de Deus, mas a justiça de Deus tem que ser satisfeita por causa do pecado do adorador. E isso agora vai se estendendo durante todo o Antigo Testamento. E a gente chega agora à época de Jesus. Jesus, ele adora de maneira perfeita, porque Jesus é o homem que obedeceu a Deus em todas as coisas. Então, esse é um aspecto singular dele. Ele cumpriu todas as coisas plenamente. Ele nunca desobedeceu em nenhum ponto. Então ele foi aquele homem que ofereceu a mais perfeita adoração. Isso é uma obra exclusiva. Só Jesus pôde fazer isso e só ele pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso antes da glorificação, só depois. Enquanto estamos nessa terra, a nossa adoração sempre vai ser marcada por pecado, por imperfeição. Jesus, ele mostrou plena obediência. Além disso, lá no Antigo Testamento, sempre foi exigido sacrifício. No caso de Jesus, ele mesmo foi o sacrifício. Por isso que ele recebe, lá no Evangelho de João, o título de Cordeiro de Deus. E esse título vai ser repetido lá no livro de Apocalipse. E lá no Apocalipse vai ser mostrado que eternamente ele vai ser chamado de o Cordeiro de Deus. Ele ofereceu a vida dele na cruz. Esse é o grande argumento de Hebreus. E aí eu citei Hebreus 7, de 26 e 27. Mas vale a pena depois você abrir o seu livro de Hebreus. Você vai ler até o capítulo 10 e vai perceber que até o capítulo 10 essa é a grande discussão daquele livro. É o grande tema desse livro. Que agora Cristo ofereceu-se de uma vez por todas para tirar o pecado. Não é necessário mais nenhum tipo de sacrifício do tipo que era realizado no templo. Porque agora Cristo, ele realizou plenamente esse sacrifício. Ele ofereceu a sua própria vida na cruz, agora no contexto do pacto da redenção. Além disso, quando vemos a biografia de Jesus, a gente vai notar isso. Quando ele nasce, já no Natal, aqueles relatos sobre o nascimento dele, veja as diversas referências à adoração nos relatos natalinos. São os anjos que aparecem e que cantam, e os magos que vêm e que também se prostram e entregam os seus presentes. Atos de adoração, já desde o início, desde quando surge o Redentor encarnado na história.
não é só isso. Quando você vê a primeira ação, a primeira iniciativa do adolescente, do pré-adolescente Jesus, é o primeiro ato que a gente tem na Bíblia de Jesus por conta própria, sem autorização dos pais. Qual é o primeiro ato dele? Ficar no templo, conversando com os doutores da lei. E quando os pais dele o encontram, já espavoridos, né? Por que você ficou aqui? Ele falou, olha, eu me cumpri estar aqui na casa do meu pai. Então, bem interessante isso. Ele tinha essa convicção da sua missão, da sua pessoa. E ele também já comprometido com isso, participando já na pré-adolescência, como menino, das atividades do templo, da agenda do templo, os seus pais indo uma vez por ano para adorar em Jerusalém, ele acompanhando, e então ele podendo dedicar esse tempo para conversar com os líderes da religião no templo ali de Jerusalém. Também nós temos aí os relatos sobre a vida adulta de Jesus, e vale a pena depois você ler o Evangelho, ou os Evangelhos, e você vai encontrar muitas referências, elas constam aí na sua apostila, Lucas 4,16, João 2,13, 5,1, 6,4, 7,2, 10, 10, de 22 a 23, são várias referências que mostram Jesus no templo. Ele ia ao templo de Jerusalém, ele participava de algumas festas, de algumas comemorações, dentre todas aquelas festas que constam lá no calendário judaico, ele então participava ativamente da vida religiosa. Ele comparecia frequentemente ao templo. Em determinada ocasião, inclusive, quando ele está sendo acusado, né, uma das coisas que se levanta, uma das coisas que é levantada em sua defesa é isso: olha, ele esteve todos os dias no templo e vocês não o prenderam antes, não o acusaram antes. Ele não está fazendo nada escondido, era alguém que ensinava aí dentro do templo, participando da vida religiosa dos judeus. Outro aspecto que se destaca na pessoa de Cristo é que esse Jesus, né, que é Deus, que é a culminação de tudo aquilo que era apontado pelo templo, ele também era um homem de oração. E em diversas ocasiões ele vai ser mostrado com essa devoção a Deus particular, né? Ele gostava de sair para ficar em lugares isolados, para orar. Em determinadas ocasiões, ele, principalmente quando estava sendo muito premido por algumas responsabilidades, parece que ele, naqueles momentos, sentia a necessidade de orar. A gente vê isso lá em Marcos 1, 35. Ele estava ali em Cafarnaum, ele curou ali a sogra de Pedro, e em seguida uma grande multidão se reuniu em frente à casa de Pedro. Ele passou aquele dia todo curando gente, até tarde da noite. No outro dia, os discípulos acordaram e procuraram por ele e não o encontraram. E aí saíram procurando por ele, e ele tinha ido para um lugar deserto para orar. E quando os discípulos o encontram, dizem: Senhor, está todo mundo atrás do Senhor, tem muita coisa para fazer, a agenda está cheia. E ele então diz: olha, eu não vou atender esse pessoal, nós temos que ir para outros lugares para pregar, porque foi para isso que eu vim, para pregar em outros lugares. Então ele, naquela madrugada, tudo indica que ele recebeu uma direção muito clara de Deus, o Pai, sobre aquilo que ele devia fazer, aonde ele devia estar. A gente vê isso também no Evangelho de Lucas, uma das referências que consta aí na sua apostila. Antes de escolher os 12, ele passou uma noite inteira orando. E isso era muito frequente na vida de Jesus. A gente vai encontrar isso nos registros dos evangelhos acerca da postura de adorador. De vez em quando você vai encontrar isso: Jesus se prostrando, Jesus se ajoelhando ali naquela súplica do Getsemane. Ou seja, ele, Deus, o Messias, que significa o ungido, né? Aquele que era cheio do Espírito Santo, ele não é orgulhoso. O tempo todo ele é dependente de Deus. Ele entende que ele precisa de Deus todos os dias. E ele vai fazendo isso até mesmo o limiar, o limite da sua prisão. E na verdade uma das últimas coisas que ele faz na cruz é orar. Na verdade na cruz ele ora em pelo menos 2 ocasiões específicas. Isso é muito interessante na pessoa
do nosso Redentor. E tem uma citação aí de Lloyd Jones, em que ele diz assim: observem a frequência com que Nosso Senhor orava. A necessidade de oração é uma prova absoluta de sua genuína humanidade. E o que a gente percebe é essa busca de Deus, do Senhor Jesus, a busca que ele fazia de Deus o Pai por meio da oração, e também o hábito que ele tinha de adorar a Deus. Quando ele termina a última ceia, uma das coisas que ele faz, a última coisa após a ceia, é cantar um hino. É por isso que a gente tem esse costume de adorar, de cantar após a ceia. E o nosso Senhor, então, era um adorador. Quando nós lemos 1 Coríntios 15, os versos 28 e 45, isso é muito, muito bonito. Diz que o derradeiro ato dele, de Cristo, na consumação, vai ser adorar, vai ser consagrar o que ele realizou e entregar isso nas mãos de Deus o Pai. Quando ele tiver colocado todas as coisas debaixo dos seus pés, ele vai então consagrar e entregar isso a Deus o Pai. Então Deus será tudo em todos, como nós lemos em 1 Coríntios 15, verso 28. 4 coisas podem ser destacadas no ensino de Cristo. Então a gente, em primeiro lugar, estava vendo a adoração de Cristo mesmo, destacando alguns aspectos, mas ele ensinou algumas coisas sobre a adoração que vale a pena a gente olhar. Eu quero destacar 4 coisas ensinadas por ele. A primeira coisa foi o destaque para a adoração sincera. Então Cristo ele combateu de maneira muito firme a hipocrisia. Basta você ler depois o Sermão do Monte, especialmente a partir de Mateus 6. Em várias ocasiões o Senhor Jesus dizendo isso. Olha, quando você for orar, você não vai fazer como os fariseus, porque eles, enfim, fazem tudo para destacar-se. Vocês vão entrar no seu quarto, então vocês vão buscar a Deus no seu quarto, em secreto, e aí vocês vão orar assim. Quando vocês forem dar esmolas, vocês não vão fazer como os religiosos, os fariseus, que fazem isso para receber o aplauso dos homens. Vocês vão fazer, não, a sua mão direita não deve ver o que a sua mão esquerda faz, ou vice-versa, né? E quando vocês forem jejuar, mesma coisa. Diversas instruções sobre prática, sobre vida devocional, sempre destacando a necessidade de nós não sermos como os religiosos hipócritas. Em Mateus 23, nós temos um dos discursos mais duros de Jesus, que vale a pena depois de você ler. É o discurso dele contra os fariseus. Você vai poder sublinhar ali naquele capítulo quantas vezes aparece a palavra hipócritas. Jesus ele repudiava a hipocrisia. E ele entendia então que a adoração segundo o modelo agradável a Deus é, na verdade, uma adoração que exige sinceridade. O segundo aspecto do ensino de Cristo é que ele ordenou a pregação, e ele faz isso em diversos lugares, mas a gente tem aí alguns textos que são bem clássicos, né? Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e alguns desses textos constam aí na sua apostila. Então ele foi bastante claro no sentido de que os discípulos deviam pregar a palavra dele, mas além disso ele também instituiu os sacramentos. Então ele instituiu o batismo. Lá em Mateus 28, 18 a 20, ele vai dizer que os discípulos deveriam ir e deveriam então fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas por ele ensinadas. Então Cristo destacou a batismo. Também no finalzinho da sua vida na terra, antes de ser crucificado, ele celebrou a ceia e ele estabeleceu: a partir de agora vocês vão repetir essa cerimônia aqui. Vocês devem repetir isso até que eu venha, até que eu volte. E vocês vão... é a última vez que eu tomo pessoalmente aqui com vocês, mas a gente vai desfrutar também de um momento de celebração, de ceia, nas bodas do Cordeiro. É a grande promessa dele lá em Mateus capítulo 26, de 26 a 39. Então Cristo, ele dá destaque à pregação, ao ensino, ele dá destaque ao batismo, dá destaque à ceia. O que ele está fazendo com isso? Ele está enfatizando palavra e sacramento.
algo que a gente já havia observado lá atrás, desde o livro de Gênesis. Outro ponto importante para a gente compreender aquilo que Cristo coloca sobre a adoração é esse diálogo dele com a mulher samaritana. É uma pena, o nosso tempo já está acabando, eu estou em 40 minutos só em Cristo aqui, mas é porque é tão rico o nosso Senhor e a gente talvez não vai conseguir. Deixa eu ver se eu consigo correr um pouco mais. Esse diálogo dele com a samaritana, isso aqui já seria um bom tema para um estudo inteiro só sobre esse diálogo. Mas é bem interessante que ele diz assim: vem a hora e já chegou. E quando ele diz isso, eu creio que ele está de fato revelando para aquela mulher que as ideias, que aquilo que ela entendia sobre adoração deveria ser completamente transformada, as ideias dele deveriam ser mudadas. Ele está trazendo uma transformação radical com relação à adoração. Até o tempo de Jesus existiam algumas coisas arraigadas, alguns conceitos sobre adoração que vão passar por uma mudança agora significativa. Ele está trazendo um novo padrão de adoração. E que padrão é esse? A primeira coisa que ele coloca, aí em João 4, de 20 a 21, é que essa adoração agora não seria mais restrita a lugares específicos. Ele disse: olha, está vindo a hora em que o Senhor não será mais adorado especificamente aqui em Jerusalém ou nesse monte. Existia uma disputa muito dura, até mesmo violenta em alguns momentos da história, entre samaritanos e judeus quanto ao lugar de adoração. Os samaritanos estabeleceram um lugar de adoração no Monte Gerizim, nas proximidades daquela fonte que Jesus visitou naquela ocasião. E os samaritanos ofereciam um culto ali, entendiam que ali era o lugar devido para a adoração. Os judeus, por sua vez, entendiam que a adoração tinha que ser no templo de Jerusalém. Samaritanos e judeus brigavam o tempo todo acerca disso. Samaritanos e judeus, na verdade, eram duas etnias que se odiavam mutuamente. Os samaritanos eram um povo misturado. Aquele povo que habitava Samaria não era mais um povo israelita, legítimo. Na época da devastação, da destruição do Reino do Norte, existiam 10 tribos israelitas que habitavam no Reino do Norte. E aquela região, então, foi devastada pelos assírios. Aquela região foi tomada, os judeus que habitavam naquela região foram deportados e os assírios trouxeram para habitar ali povos de outras nações que não tinham uma ascendência judaica, não eram o povo legítimo da aliança. E aquelas nações trouxeram as suas crenças, os seus costumes. Foi estabelecida uma adoração ao Deus do Antigo Testamento ali, a Deus Javé ou Yavé do Antigo Testamento. Mas era uma adoração totalmente sincrética. Foi feito um sincretismo, uma salada de doutrinas e de práticas litúrgicas. Por causa daquela mistura no culto, aquelas pessoas que ficavam lá no Reino do Sul, em Judá, disseram: aquele culto do Reino do Norte não é ortodoxo, não é um culto correto. Ele não é baseado na sã doutrina. Ele não segue as instruções do Antigo Testamento. Esse era um outro detalhe. Os, entre aspas, crentes de Samaria, eles só aceitavam como Bíblia os livros de Moisés, os 5 primeiros livros. Não aceitavam os livros que traziam as instruções sobre culto de Davi. São os livros de Samuel, Reis e Crônicas. Os judeus, então, de Judá diziam: eles não aceitam sequer a totalidade das escrituras do Antigo Testamento. Existiam essas disputas, essas regras, essas rusgas, melhor dizendo. De vez em quando, ocorriam coisas estranhas. Em uma ocasião, samaritanos jogaram restos de cadáveres, de ossos, por cima do muro, dentro do pátio externo do culto do Templo de Jerusalém. E judeus não respondiam também com muita gentileza e com muita educação. O título samaritano era considerado um xingamento na época de Jesus. Quando você queria insultar um judeu, você dizia: você é um samaritano. Isso era um xingamento naquela época. Então, quando você vê Jesus indo para a terra de Samaria, conversando com uma samaritana,
existia algo que também era considerado mais vergonhoso, pior do que conversar com um samaritano. Aquilo que para um judeu era pior do que conversar com um samaritano, era conversar com uma mulher. Entre os judeus do século I existia esse ditado: se uma mulher estiver na rua, tiver alguma dúvida, ela jamais deve perguntar nada a um homem, especialmente se for o marido dela. Ela não pode conversar com um homem. Era desrespeito dentro da cultura judaica do século I. Jesus está ali conversando com uma mulher samaritana. Olha bem como Jesus rompeu essas barreiras todas. E ele está dizendo para ela, esses conceitos sobre adoração estão mudando. Vai chegar um momento que ela não vai estar mais restrita a lugares específicos. Então olha bem o que diz aí na nossa apostila. Nós temos o preceito de invocar o Senhor sem distinção de lugar. Então o culto no templo de Jerusalém dizia respeito à verdade velada e representada sob sombras. Agora conhecemos a verdade expressa ao vivo, o que não admite que nos apeguemos a algum templo material. Nós não temos apego a templo material. Parece estranho isso para alguns, porque dentro do universo evangélico, essa ideia do templo físico é algo muito precioso. Mas a gente tem esse lugar, a gente respeita esse lugar, a gente dá manutenção a esse lugar, entende que a gente precisa ter reverência, prestando culto ao Senhor quando nos reunimos como assembleia solene para o culto. Mas entendamos isso, o que é sagrado não é essa parede aqui, não é isso. Esse lugar é sagrado não é por causa da parede ou do lugar em si, mas é por causa de Deus que é invocado aqui. E para a gente, nós estamos aqui hoje, mas se de repente a gente mudar de endereço e for para um outro local e começar a se reunir embaixo de uma árvore ou de uma tenda, e ali vai ser o lugar de adoração, é ali. E ali vai ser, aí aquele lugar embaixo daquela árvore, daquela tenda vai ser sagrado, porque Deus é invocado ali. Entendem isso? Não, nós não idolatramos estruturas físicas. Esse é o ponto. E esse é um primeiro princípio. O segundo princípio é que essa adoração deve corresponder à revelação dada aos judeus. Jesus diz naquele diálogo com as samaritanas: vocês adoram o que não conhecem, mas a salvação vem dos judeus. Muita gente tenta entender o que Jesus estava dizendo com isso. Jesus está falando sobre adoração. E o que ele está dizendo aí é muito simples. São os judeus que possuem a revelação sobre culto. Lembram aquilo que a gente estudou sobre o princípio regulador? Deus revelou para os judeus. Está lá na Bíblia judaica. Com isso, Jesus estava, de certa maneira, corrigindo a crença daquela mulher de que apenas os livros de Moisés eram válidos e que os outros livros abraçados pelos judeus não eram válidos. Jesus está dizendo: vocês precisam ver a totalidade do ensino do Antigo Testamento, todo o cânon do Antigo Testamento. É aí que está a revelação sobre salvação. Tudo aquilo que diz respeito, e é a partir dessa desfrute dessa salvação que vocês de fato podem adorá-lo, ou adorar a Deus. Então a adoração tem que corresponder a essa revelação que Deus deu aos judeus. Além disso, essa adoração tem que ser em espírito e em verdade. E quando a gente encontra essa frase, né, em espírito e em verdade, existem várias interpretações diferentes, várias ideias diferentes. Mas o entendimento que a gente propõe aí na nossa apostila é esse, que quando a gente diz que o culto é em espírito, é que esse culto tem que ser oferecido a ele espiritualmente. Quando a gente diz em verdade, essa expressão é muito importante no Novo Testamento. Jesus é quem mais usa essa expressão no Novo Testamento. Você vai encontrar em diversos ditos dele, ele dizendo assim: em verdade vos digo. Era uma expressão muito cara, muito preciosa para ele. A palavra usada aí no original é essa palavra aletheia. E essa palavra aletheia, ela significa de modo assim bem condensado, né, aquilo que diz respeito à realidade celestial. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o culto agora ele vai ser oferecido espiritualmente. Ele vai corresponder àquilo que corresponde à realidade, ao padrão celestial. O que Jesus está tentando dizer com isso? Ele está dizendo que agora o culto não seria mais de acordo com aqueles padrões, com aqueles símbolos, aquelas cerimônias, aqueles tipos
do Antigo Testamento. Não seria mais baseada em um altar literal, onde seria sacrificado alguma coisa com sangue. Não seria mais baseada em um local com uma cortina, representando o lugar santo e santo dos santos, nada disso. Mas simplesmente a ideia é que tudo aquilo que diz respeito aos tipos, às sombras agora, estariam no passado, e os servos de Deus agora estariam oferecendo a Deus de acordo com aquilo que corresponde a essa esfera superior celestial. E nesse sentido, então, você tem esse texto de um estudioso, o Gerhardus Voss. Ele diz assim, em João 4,23, a adoração do Pai em espírito e em verdade se relaciona à adoração não mais presa a formas típicas quanto ao lugar, tempo e cerimonial. No lugar desses virá uma adoração original, uma adoração celestial a Deus, que é espírito. E daí a conclusão, o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Significa adorar com amor, espiritualmente, não mais preso às sombras e aos tipos do Antigo Testamento. É por isso que a gente não tem mais aqui no nosso culto a figura de um sacerdote. Isso era tipo do Antigo Testamento. A gente não tem mais aqui no culto a figura de um altar. Nós não temos altares em igrejas protestantes. Nós entendemos que isso diz respeito ao culto do Antigo Testamento. Preste atenção, irmãos, no que está acontecendo hoje. Nosso tempo já acabou. Você vai perceber que o que está acontecendo no meio evangélico hoje é uma volta ao Antigo Testamento. Algumas igrejas estão voltando a incluir nas cerimônias de culto, nas reuniões de culto, até instrumentos do Antigo Testamento. Por exemplo, em algumas igrejas as pessoas estão voltando a tocar shofar. Você encontra aquele candelabro de 7 braços e celebrando festa do tabernáculo, algumas festas do Antigo Testamento. Algumas igrejas, inclusive que se dizem evangélicas hoje, não comemoram o Natal, mas comemoram a festa das colheitas. É um retorno total ao Antigo Testamento. Isso é o contrário do ensino de Hebreus. É o contrário do ensino do Novo Testamento. E o que a gente pode dizer, então, para fechar, é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi um adorador, ele é objeto de adoração, ele mesmo é adorado no culto, e ele confirma, ao obedecer a Deus e ao prestar o verdadeiro sacrifício, ele confirma então o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15, ou seja, ele designa a igreja como uma linhagem de verdadeiros adoradores. O que a gente percebe então é que Cristo, ele, de acordo com o Novo Testamento, ele enriquece, a adoração. E na adoração do Novo Testamento agora, Cristo é celebrado como profeta, aquele que traz a revelação definitiva, como verdadeiro sacerdote, aquele que sobrepuja as realizações do sacerdócio de Arão, e como mediador entre Deus e o povo, e também como esse rei, esse senhor da igreja e soberano dos reis da terra. É nesse sentido, então, que ele se destaca cumprindo esses 3 ofícios. A gente para por aqui e a gente continua na semana que vem. E na semana que vem a gente vai tentar, então, resumir, vamos ver se eu vou conseguir, essa adoração da igreja do Novo Testamento e também a adoração dos pais reformados. Puxa, eu queria tanto destacar, então, as perguntas fundamentais. Talvez não dê, vejamos isso, ore por isso. Vamos terminar já, vamos orar, terminando a primeira aula. Vamos nos colocar de pé? Vamos agradecer também já pelo intervalo que teremos, o lanche do qual desfrutaremos. Vamos finalizar. Obrigado, Senhor, pela tua bênção. Pedimos a tua graça sobre nós, a direção do teu Espírito para a próxima aula. Pedimos que o Senhor nos ajude, para que esses momentos aqui, ó Deus, continuem produzindo conhecimento, produzindo, Senhor Deus, amor e devoção sincera ao Senhor, para que possamos de fato ter o desejo, a disposição para prestar culto verdadeiro ao Senhor, culto em espírito e em verdade, ó Deus, agradável ao teu coração. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ao nosso intervalo, irmãos. Retornamos então daqui a 10 minutos.